Isso aí. Michel, eu vou te falar uma coisa aqui que nunca, talvez eu acho que das pessoas que estão nos assistindo aqui, me parece que poucas sabem. Pô, legal. No ano 2000, foi o ano que eu estava terminando o ensino médio. E aí eu sempre te falei, né? Fui coroinha. E eu sempre, no grupo que eu faço parte, veja só, acompanhe, eu sou filho único. Sim. Tudo aqui que tinha na minha casa era meu. Tudo que tinha ali, eu sempre estava presente. E aí, quando eu participava dos grupos, eu sempre queria estar à frente, sempre queria fazer o melhor, sempre queria estar junto com aqueles que estão coordenando, sempre tive essa dinâmica. Se destacar, né? Exatamente. Talvez até inconsciente, pela maneira como que eu fui criado, né, ali na minha família, meu pai e minha mãe. E aí, eu vivia numa igreja onde o padre, inclusive eu faço referência de feliz memória, o cônego Djalma Lopes, que era um grande educador espiritual em Castanhal, faleceu alguns anos atrás, e ele agregava muitas pessoas. E aí ali eu conheci muitos amigos, e aí eu queria sempre estar ali perto, porque ele viajava para o interior e eu gostava de tocar e animar as comunidades e falar. E aí no ano 2000 eu tive que me afastar um pouco porque eu comecei a jogar futebol, e aí começa a conhecer os amigos, começa a ter aí as primeiras namoradinhas, né? Sim, Porque padre não cai do céu, né? Depois a gente fala sobre isso. E aí eu lembro que eu fui convocado na seleção de Castanhal para representar a cidade nos Jogos Estudantis Paraenses, que foi o JEPS, em Tucuruí. E lá em Tucuruí nós começamos a falar um pouquinho sobre o futuro, e aí foi aí que eu comecei a sofrer. Hoje se chamaria de bullying. À época, a gente era de molecagem, a gente gostava, e aí não entendia muito bem, que é outra coisa que a gente poderia falar depois. Hoje tem um texto que fala que hoje é a geração floco de neve, né? Tudo se sente mal, mas é um processo histórico, né? A gente tem. E à época eu comecei a escutar, primeiro comecei, padre, rapaz, tu é doido, né? É por isso que tu não quer beber com a gente aqui, né? Uma cachaçinha pra jogar bola e tal. No meio da molecada, e aí eu da vou te falar rapaziada. eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei. Provavelmente, dos que estão me assistindo, talvez no máximo 3 pessoas sabem disso. Foi a primeira vez que eu fiz algo assim interessante, que é um pouquinho fora do padrão que hoje eu assumi. E aí, por conta disso, nosso time fez um compromisso. Nosso time de Castanhal, lembra daquela época de brinco de pressão? Sim, lembro. Eu usei um brinco de pressão. Tem uma foto minha que roda pelas redes sociais, que eu tô de brinco, né? Graças a Deus, essa foto parece que desapareceu. Algumas pessoas sabem. E foi a primeira vez que eu tive uma experiência, né? Joguei bola, fomos lá em Tucuruí numa festa, inclusive até o nome da sede era Twister. Olha só, um abraço. Chegamos aqui, Paróquia do Amparo, chegou presente para a gente sortear aqui. Pronto, vamos fazer o sorteio. Entre os que estão aí acompanhando, né? Pode deixar por aí. Então, o Almir disse que aceita com muita honra o convite. E aí, foi aí quando eu comecei a fazer minhas primeiras experiências, né? Ali no ano 2000, 2001, eu joguei futebol, tive aí a minha primeira namorada e comecei a me afastar um pouquinho da igreja. Não sempre ia às missas ao domingo, mas as reuniões, por exemplo, dos sábados, eu quase não ia porque tinha futebol. Tocava uma vez a cada 15 dias, um mês na igreja, e comecei a me afastar um pouquinho. E aí uma vez alguém me perguntou, você não vai mais participar da igreja? Eu disse, claro, eu nunca saí. Naquele momento eu percebi que eu era observado, eu era visto. Entendi. Naquele meu grupo. E foi aí que eu despertei. Em 2001, eu decidi definitivamente, terminei um namoro de 6 meses, né? E comecei a não me afastar, mas diminuir as minhas idas ao futebol. Nunca fui um jovem assim de farra, porque minha mãe sempre foi minha mãe daquelas assim, eu não vou usar a palavra caxias, né? Porque é muito mais assim, minha mãe foi sempre assim, sabe? Quase que o trem pega, porque era na linha, sabe, Michel? Então, para te ter uma ideia, eu era diácono. E a última vez que a minha mãe chamou minha atenção, eu levei aquela famosa pisa, né? Já como diácono, né? Já com mais de 25 anos. Mamãe, olha, meu filho, enquanto eu for tua mãe, tu vai me respeitar. Tu pode até estar com a barba debaixo do pé, mas eu sempre vou ser sua mãe. Levei umas 2 chineladas da minha mãe para fazer referência aí à minha mãe. Então, Michel, eu decidi, né, definitivamente caminhar na igreja. E aí, em 2001,